o torcedor do Vasco se remói muito com aquelas 3 finais de 99, 2000 e 2001, porque inclusive reconhecidamente do lado de lá, e o Fernando, que foi um atleta muito importante no Flamengo e depois veio ao Vasco para a Série B, já esteve aqui. Mandar um beijão pro Fernando, que é um Grande amigo, cara. um amigo Grande pessoal cara. meu. Inclusive já tive lá no Storycast. Quem não assistiu o Storycast Também ainda já tive recomendo. Eles mesmos reconheciam que o Vasco era melhor. Não. E a pergunta que eu vou te fazer é simples e objetiva. Por que que o Vasco, mesmo tendo um time superior ao Flamengo, ele perdeu aquelas 3 finais? Eu só participei da terceira. Sim, A... mas estava no grupo. As 2 primeiras eu tava machucado. Cara, assim, se você olhar o jogo que é o gol de falta do Pet, 2001. o primeiro jogo que nós vencemos, o Flamengo jogou melhor que a gente. Tá? Que a gente vence de 2-1. O segundo jogo era pra gente estraçalhar o Flamengo. A gente perdeu uns 4 gols assim na cara do Júlio. Se eu não me engano era o Júlio, né? Na cara do Júlio. Acho que o Romário nem jogou esse jogo. Acho que foi Viola e Euler. A gente teve muitas oportunidades. A gente jogou muito melhor o jogo que a gente perdeu do que o jogo que a gente ganhou. Agora, são coisas assim que tu não explica. Eu hoje, quando eu vejo os lances, eu não quero fazer nenhuma crítica, nem vou fazer, mas assim, eu vejo alguns movimentos no jogo que, se não tivessem sido feitos, de repente poderia ter um outro destino. Porque na minha cabeça, quanto mais posse, quanto mais qualidade, menos a bola está com o adversário. Quando você está ganhando o jogo e você começa a tirar a qualidade e botar mais marcação, para as pessoas você acha que está defendendo mais. Mas, teoricamente, menos qualidade e menos posse. Menos posse, mais risco. O Mauro teve aqui na segunda passagem dele, eu fiz essa mesma pergunta para ele. Eu não lembro se foi, não quero ser injusto, mas salvo engano, depois eu posso buscar na entrevista lá, salvo engano, o Mauro Galvão cita que o Vasco naquele momento, ele estava focado mais em Brasileiro, Libertadores, e talvez o Carioca pode, não sei se também já tem a distância, ele já não lembra exatamente, ficou um pouco mais de lado. Mas o que eu queria te perguntar é, tem mais peso essas finais pro Vasco do que pro Flamengo? Tu sente que o Vasco entra mais pesado pelo histórico desde o Cocada? Mas é muito difícil, assim, eu não consigo acreditar entrar numa final pensando em Brasileiro e Libertadores, se eu posso estar disputando a final de qualquer coisa. Tá. Não tem como você estar disputando a final pensando no Brasileiro. Eu não consigo, eu pelo menos não pensei nisso. Ainda mais se tratando de Vasco e Flamengo. Cara, eu acho que não, acho que assim, existem algumas verdades e algumas lendas. O rolar da bola, a ansiedade pré-jogo é natural mesmo. E o rolar na bola, tocar na bola, realmente tira essa ansiedade. Isso é um ponto. Você carregar qualquer tipo de, sei lá, de história ali para aquele jogo especificamente, eu acho que cai por terra, assim. Quando a bola rola, cai por terra, qualquer, sabe? Tu não acha que os atletas do Vasco entrou mais pilhados nessas finais do que o Flamengo? Porque a gente perde finais pra ele com um time melhor, com um time pior, com um time igual. É difícil falar isso, cara. É porque é muito individual, cara. É uma questão emocional e parte muito da individualidade, né? Você não consegue... A gente pode ter o mesmo problema e você reagir de uma forma e eu de forma diferente. Então eu não posso achar que todo mundo entra naquela final pesado por, de repente, um histórico de derrotas, assim. Tem gente que entra entra para uma decisão, com a responsabilidade de uma decisão. Entendeu? Por exemplo, eu não consigo entrar numa decisão de Carioca pensando no Campeonato Brasileiro. Eu penso naquele jogo, ainda mais contra o Flamengo. Agora, carregar um histórico, de repente, não, tem gente que pode carregar, mas assim, é muito individual, entendeu? Não é uma coisa coletiva.